Seja bem-vindo à aula 12 do Social Brother. Meu nome é Thales, e se tu é prestador de serviço, autônomo, freelancer, está com dificuldade de arrumar clientes, está precisando aumentar as tuas vendas, quer ganhar de fato mais dinheiro com o que tu faz, quer trabalhar as tuas redes sociais para que de fato mais gente venha te procurar, pedir orçamento, esse vídeo é para ti. Isso é uma aula que eu vou fazer, trazendo um pouco do conhecimento que eu acumulei ao longo dos anos, vários deles inclusive trabalhando como autônomo e hoje com a minha empresa atendendo outros clientes, compilando exatamente aquilo que resume tudo o que tu precisa saber para de fato utilizar tuas redes sociais para gerar venda e gerar realmente negócios. Nessa aula o que a gente vai ver são 4 coisas que tu precisa saber, deixa eu até transferir aqui, 4 coisas que tu precisa saber, 2 coisas que tu não precisa saber e uma coisa que tu não pode esquecer jamais em relação às tuas redes sociais para de fato tu gerar negócios para ti. A gente sabe que às vezes o momento não é um momento muito bom, a gente sabe que como trabalhar com autônomo é um negócio cíclico, né? Prestador de serviço, seja advogado, seja fisioterapeuta, seja, sei lá, encanador, seja eletricista, cada profissão tem a sua particularidade, mas existem pontos que precisam ser feitos independente de qualquer coisa. Talvez tu já tenha visto um vídeo de 1 minutinho, 2 minutinhos sobre o assunto, mas nenhum deles talvez de fato tenha mudado a tua percepção e mudado os teus resultados. Talvez tu continue buscando ainda formas de otimizar isso daí. Então o que eu quero te trazer aqui são fundamentos para ti de fato entender o que tu precisa de fato trabalhar. Dentro disso existem técnicas que tu pode utilizar. Então eu não vou ficar te passando hashtag, coisinha, isso aqui. Eu vou tentar te trazer esse fundamento para que uma vez que tu melhore eles, tu consiga ter um resultado mais consistente no longo prazo. Afinal de contas, como profissional autônomo, como freelancer, isso é basicamente o que tu quer, certo? Todo mundo que trabalha como profissional autônomo quer consistência, constância de resultados. Legal? Então, vamos para os 4 pontos. Primeiros 4 pontos, eu vou preenchendo junto contigo, certo? À medida que eu vou trazendo coisas aqui, a gente vai vendo junto, né? Vai preenchendo junto. E é importante tu entender todos eles até chegar no último nesse sentido. Legal? Então, as 4 coisas que tu precisa saber, em resumo, são como desenvolver atração, o que é autoridade, a replicabilidade e a prova social. Como que funciona o processo de atração? Quando a gente fala como autônomo, gente, quando a gente fala em desenvolver alguma coisa voltada para um perfil autônomo, né, como profissional nessa área, tem algumas coisas que são importantes tu entender. Uma delas é que na maior parte das vezes o que tu precisa, pelo menos num primeiro momento, é arrumar uma forma de atração de clientes. Talvez tu já tenha essa noção, né? Talvez não. Talvez tu seja, sei lá, um pintor que começou agora e tudo mais, e tu comece a olhar e dizer, nossa, realmente eu preciso trazer clientes, porque se eu trouxer clientes eu consigo fidelizar esses clientes. Então essa lógica faz muito sentido, mas pouca gente trabalha de fato ela. Qual é o problema de não trabalhar? Ou por que as pessoas de fato não trabalham? A maioria acaba ficando esperando que o processo de boca a boca aconteça para que o negócio comece a tracionar. Muitos até já têm, né, dependendo da quantidade de tempo que tu tem nesse mercado, tu já tem uma carteira de clientes e um cliente de fato vai indicando o outro caso o teu trabalho seja bom. Se tu tá já há bastante tempo e isso não aconteceu, talvez tu tenha que rever se teu trabalho é tão bom. Mas sendo um trabalho bom, tu sabe que é uma questão de gerar uma bola de neve, né? Tu vai, um cliente indica pro outro, e aí o negócio vai ganhando uma proporção. Apesar de ainda assim isso acontecer, né, principalmente com a experiência, com o tempo que tu está no mercado, isso tende a dar uma dificuldade em algum momento, ou dependendo do segmento que tu tá. Tem segmentos que incham muito rápido. Muito rápido não, mas foram inchando ao longo do tempo, né? A gente vê alguns advogados aí reclamando, nossa, mas não tem mais a mesma quantidade de trabalho que tinha antes e tudo mais, e acaba tendo uma dificuldade de gerar uma atração. O atração, quando a gente fala, ela é a primeira etapa de um funil. Então, imagine um funil onde na primeira etapa do funil, né, na parte mais larga, vão entrando pessoas. E na última, lá no finalzinho, vão
ficando pessoas. Essas pessoas seriam as vendas que tu faz. Então, entra um monte de gente, né? Aí a pessoa pede orçamento, tu negocia, papapá, e eventualmente alguns fecham, né? Isso é uma lógica, um funil simples e tu já deve ter isso, pelo menos entendimento. Só que qual é o ponto fundamental e que pouca gente trabalha? As pessoas trabalham muitas vezes uma pipeta, sabe? Aquelas de física, que é um negócio reto em vez de trabalhar um funil. Ou seja, pouca gente entra, alguns saem. Ou então, até tem um fechamento maior, tu às vezes não tem um funil tão grande, não chega muita gente, já chega mais segmentado, tu até converte, porque muitas vezes essas pessoas vêm do próprio boca a boca, o que aumenta consideravelmente a chance de fechar. Isso é cientificamente provado. Os clientes que vêm pelo boca a boca funcionam melhor. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui é, tá, e aí, como é que eu abro a boca desse funil? Como é que eu consigo fazer mais gente entrar e algumas pessoas saírem lá na ponta? Porque tu deve imaginar que quanto maior esse funil tende a ser em cima, maior ele tende a ser embaixo também. Ou seja, mais pessoas entram e mais pessoas saem. Uma questão proporcional, certo? Percentual aí de pessoas. Então, o que eu quero te trazer hoje é o entendimento que o primeiro item que tu tem que entender sobre rede social é que se tu dominar o aspecto de atração, a tua página realmente estiver preparada e pensada para atração, tu tem muito potencial de conversão, desde que aquilo que tu esteja apresentando seja bom. E aí eu vou falar disso nos outros pontos também. Então, o que é uma página atrativa? Vou até escrevendo, complementando aqui. Tem duas coisas que eu quero... Tem uma coisa principal que eu quero falar contigo, mas eu vou anotar uma segunda aqui, que é um feed preparado. Existem inúmeras formas de tu deixar o teu feed preparado nesse sentido. E o que quer dizer feed preparado? Vou falar basicamente de Instagram nesse primeiro momento, mas existem inúmeras outras formas, tá? Existem sites que tu pode ter, o que ajuda bastante quando tu fala quando as pessoas procuram no Google, por exemplo. Mas eu falo muito do feed preparado. E o que é um feed preparado? Um feed que tem a parte de destaques bem feito e estrategicamente posicionados. O que é o feed, destaque bem feito, estrategicamente posicionado? Eu não sei se tu sabe, mas se tu puderes e tiver Instagram e tudo mais, talvez não seja muito o teu caso, mas enfim, eu não vou entrar nos detalhes que tu deve criar uma rede social, eu vou falar nesse momento mais para quem já tem isso. Os destaques são aquelas bolinhas que ficam logo em cima do feed mesmo, das fotos, que são resumos dos stories que tu está publicando, certo? E esses destaques, muita gente, principalmente profissionais autônomos, trabalham isso muito mal. Por que trabalham isso muito mal? Porque acabam gastando muitos daqueles espaços para compartilhar coisas do dia a dia que são irrelevantes muitas vezes para quem está contratando. E quando a gente fala de destaques bem preparados, são destaques que têm alguns pontos que são importantes para quem estiver contratando. Lembra que eu estou falando, que eu falei, acabei de explicar sobre a questão de atração? O que tu tem que entender sobre atração? Que quem está entrando pela primeira vez no teu funil, ele precisa ter um panorama bem amplo do que tu está fazendo, de quem tu é e tudo mais. Então, como eu falei, alguns pontos eu vou falar na sequência, mas é importante que tu entenda que os teus destaques só precisam ter alguns pontos que são importantes. Sabe? Por exemplo, colocar alguns aqui. Contato. Isso pode estar no teu destaque, isso pode ter o teu telefone, pode ter o teu site, pode ter uma série de coisas. Mas alguns pontos são mais relevantes talvez do que outros. Então, por exemplo, contato pode estar ali na descrição, né, na tua bio, e também pode estar na parte de destaque, porque muita gente clica direto ali. Outra coisa, serviços prestados. Não, só serviço, por exemplo, né? Muitas vezes o profissional autônomo é, obviamente, prestador de serviço. E qual é o serviço que tu presta? Muita gente não explica, muita gente não deixa isso claro. E aí tu entra em perfis ali, tem um monte de foto e tu não sabe exatamente o que a pessoa de fato faz como serviço. Tu pode criar isso em uma série de stories diferentes, como tu também pode criar isso aí como se fosse um menu, um cardápio nesse sentido também. Depois, quem sou eu? Né? Explicar um pouco sobre ti, quem tu é, o que tu faz e tudo mais, certo? Algumas coisas explicando de fato quem tu é, para que a pessoa entenda de fato quem é essa pessoa que eu estou procurando, certo? Se eu estou procurando um eletricista, quem ele é, de onde é que ele veio, entendeu? Alguns outros pontos que eu vou falar ali na frente, mas eu preciso saber o que é essa pessoa, sabe? Então o serviço é uma das formas de apresentar onde atuo, sei lá, tu vai poder dizer onde é que é a tua região de atuação, e aí pode botar
botar um mapinha ali dizendo os locais que tu geralmente atende, entende? Exatamente o que é, dependendo daqui. Claro, obviamente, cada serviço depende, né, da particularidade que ele tem, é muito amplo nesse aspecto, sabe? Mas muitas das vezes as pessoas acabam não trabalhando isso de uma forma que seja fácil. Alguns casos, pode colocar o preço. Preço é importante? Dependendo do tipo de serviço que tu vende, é legal mostrar o preço sim. Tem muita gente que fica muito escondendo, mas ele tem que orçar, ele tem que isso, ele tem que aquilo, e aí às vezes as pessoas não orçam, às vezes as pessoas não querem, dependendo da complexidade do teu serviço, tu pode colocar preço, porque a pessoa muitas vezes já vem uma expectativa de preço dentro disso daí, tá? Então, assim, se tu não tem um preço muito alto, que precise criar muito valor, tu pode sim botar o preço do teu serviço. Isso muitas vezes simplifica, principalmente para clientes que são muito objetivos. E o cliente que é objetivo, ele não é só objetivo na vida dele, ele é objetivo inclusive na contratação de serviço. Se ele viu, deu uma olhada, entendeu quem tu é, tá ali o preço, em vários casos ele simplesmente vai dizer, beleza, fechado, vem aqui em casa e quanto é que tu tem disponibilidade, sabe? É simples e direto nesse sentido. Então, a primeira coisa é um destaque bem feito, tá? Destaque bem feito e bem preparado nesse sentido. Bem estruturado. Aí, claro, tu pode escolher as bolinhas dentro dos teus também. A outra é um feed bonito e organizado. Quando eu falo um feed bonito e organizado, é que tu vai escolher as publicações que tu vai fazer. Tu não vai publicar qualquer coisa, vai escolher as publicações. Por quê? Porque tu não precisa muitas vezes ter um volume muito grande, tá? Também vou abordar um pouco isso ali na frente na aula. Mas a questão é que tu tem opção de escolher o que tu vai publicar. Então escolha coisas boas, certo? Tu não precisa botar tudo, tu não precisa botar os bastidores que não são tão legais do serviço. Tu pode escolher fotos muitas vezes tuas, né? Tu vai prestar um serviço num lugar bonito, publica uma foto, tu vai publicar, fez um trabalho legal, publica ali também, mas é importante que tu trabalhe a estética, né? Saiba como melhorar a tua fotografia, otimize um detalhe ou outro, porque senão eventualmente tu vai ficar com aqueles feeds extremamente bagunçados. E eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? Eu trabalhei como designer sou ainda, né? Trabalho de certa forma com isso, com criação, né? Crio arte e tudo mais. Gente, a maior parte das pessoas que trabalham como autônomos, não presta muita atenção nesse tipo de coisa. Isso não é uma crítica, isso é uma oportunidade. Se tu entende isso como uma oportunidade, tu trabalhar bem o teu feed né, com elementos legais, bonitos e tudo mais, é sim uma das melhores formas de tu conseguir destaque. Porque enquanto teus concorrentes estiver tudo fazendo mal feito, tu vai parecer alguém que está fazendo isso bem, certo? Vai parecer alguém mais organizado, vai parecer alguém mais caprichoso. Então, todo esse tipo de coisa é também na escolha do feed que tu vai fazer. Então, escolha as publicações que tu vai fazer e coloque elas de forma estratégica, certo? Esse é o primeiro ponto, certo? Então, um feed preparado é um feed que vai ter tudo isso. E eu vou também botar a bio e descrição otimizadas. O que isso quer dizer? Que vai ter teu nome, muita gente não coloca, o que tu faz, contato. E o contato, por favor, coloque o WhatsApp também. Oi, WhatsApp. Coloca o WhatsApp também, tá? Por quê? Porque se não colocar o WhatsApp, muitas clientes, às vezes, que tem praticidade, a gente sabe que é uma coisa que muita gente usa, a pessoa não entra em contato. Então, coloca o WhatsApp. O Matheus fez um vídeo no nosso YouTube. Se tu não tá no YouTube, se tá no Facebook, de repente, ou em outra mídia, entra no nosso YouTube, coloca Social Brothers WhatsApp. Tu vai encontrar o vídeo que o Matheus fez explicando como criar um link para botar na tua bio do WhatsApp, do Instagram. Isso ajuda bastante as pessoas entrarem em contato contigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, é tu aprender a trabalhar com tráfego. O que é tráfego, Thales? Tráfego são anúncios para redes sociais. Então, assim, talvez você já tenha percebido que vários momentos aparece na tua publicação o botãozinho do promover publicação, né? Anunciar. Talvez já tenha ouvido, talvez já tenha feito, não sabe muito bem o que fazer, mas assim, eu quero te trazer inclusive um post que a gente fez essa semana sobre como desenvolver como autônomo a parte de anúncios para o teu negócio. E existem algumas técnicas que tu pode utilizar, mas tem uma muito simples que às vezes tu pode testar e que pode dar um ótimo resultado para ti também. Já vi muita gente fazer e encher a agenda
agenda só utilizando essa ferramenta, só utilizando essa técnica. E é uma técnica muito simples. O que tu vai fazer primeiro é basicamente... Aqui tem que fazer um vídeo, tá? Primeira coisa que tu vai fazer então é fazer um vídeo. Então o que tu vai ter que fazer nesse vídeo? Olha, meu nome é fulano de tal, eu sou, sei lá, sou encanador, ou sou advogado, ou sou alguma coisa assim. E se tu é advogado, alguma coisa, talvez tu esteja pensando, mas a ordem dos advogados e tudo mais... Cara, vê outros caras que estão no mercado aí já há um bom tempo, que eles estão fazendo, estão gerando conteúdo e não estão caindo basicamente em qualquer tipo de problema com a OAB, certo? Então tem formas de fazer isso desde que tu passe um conteúdo legal. Então se tu tem algumas profissões regulamentadas, vai para geração de conteúdo, não tanto promoção pessoal, beleza? É uma forma de tu conseguir sair, porque eles não têm como te proibir de dar informações sobre o teu negócio, sabe? Sobre a tua profissão. Então é uma forma de fazer isso. O que tu pode fazer nesse vídeo? Tu pode te apresentar, tu pode dar uma dica, tu pode dizer que tu basicamente trabalha nessa região e é importante que tu sempre faça isso e tenha uma promessa de valor. O que é uma promessa de valor? É que tu tenha alguma coisa que tu possa dizer sobre ti que te torne muito bom ou muito fora da curva, certo? Alguma coisa do tipo, eu entrego esse serviço, eu consigo atender clientes em menos de 24 horas, caso tu queira fazer um por tempo limitado. Eu vou ser a melhor pessoa e vou ser a pessoa mais organizada que tu vai encontrar prestando esse tipo de serviço. E eu garanto que se tu não gostar do meu serviço, eu devolvo o teu dinheiro. Isso é um tipo de promessa. A pessoa fica, pô, que legal, tô precisando de um profissional como esse, certo? Tem algumas profissões que permitem que tu faça uma promessa um pouco mais agressiva e outras profissões nem tanto. Tu tem que entender quem é o teu público, tu tem que entender o que tu faz de bom e jogar essa promessa de fato. Então eu garanto que eu consigo fazer tanto instalações mais complicadas como instalações mais leves. Ou então, eu sou especializado em resolver problemas para a tua casa. Ou então, eu sou fisioterapeuta e auxilio a curar principalmente problemas que você tenha no joelho. Caso seja esse seu caso, eu quero que tu deixe aqui o teu contato ou me mande uma mensagem que eu posso fazer uma avaliação gratuita para ti em até 24 horas. Te apresenta, fala um pouco sobre quem tu é e principalmente faz um anúncio, faz um tráfego pago, faz de fato um anúncio. Então você vai preparar um vídeo, fazer um anúncio sobre isso. Eu vou pedir até para o Matheus fazer depois um vídeo explicando como fazer esse anúncio, sabe? Porque não é só questão de gravar. Tu vai dizer, tá, mas e aí, eu gravei, e aí o que eu faço? Dá uma olhada até nos nossos posts, dá uma olhada em alguns vídeos, mas eu vou pedir de repente para ele gravar um vídeo só explicando como fazer esse anúncio dessa técnica aqui específica, certo? Que é uma técnica simples, mas que talvez tu queira saber exatamente como fazer o anúncio nesse sentido. Então o que tu vai fazer? Tu vai segmentar essa publicação, tu vai segmentar esse anúncio por idade, por sexo, por raio, certo? Região, o raio é região que tu vai estar atuando, tudo esse tipo de coisa de fato vai te ajudar a fazer com que a tua mensagem chegue para esse público. E depois tu vai fazer um segundo tipo de anúncio, que são para as pessoas que viram esse primeiro vídeo. Então quem viu esse vídeo, mais de 75%, por exemplo, desse primeiro vídeo, tu pode anunciar para ela dizendo que tu tá com uma agenda aberta, especificamente na região dela. Então pode ser um segundo vídeo onde tu vai dizer, então, já que agora tu já me conhece, eu sou, sei lá, um fisioterapeuta, né? Como tu já me viu aqui antes. E eu só quero te avisar que eu tô com vagas, eu tô com minha agenda aberta, especificamente na região de Criciúma, para a próxima semana. Então, se tu tiver interesse de fazer aquele check-up, de fato, liga pro telefone abaixo ou me deixa o teu contato que eu vou que eu entro em contato contigo e a gente marca a tua primeira sessão. Eu prometo que a gente vai mudar de fato a tua vida, eliminando, por exemplo, essa dor no teu joelho. Sei lá, estou inventando aqui, certo? Mas o ponto importante que tu entenda é promessa, reforça a promessa, faz outra mensagem, diz que está com vaga em aberto e aí sim tu consegue fazer uma proposta bem legal e bem simples para esse tipo de pessoa. Lembrando, tu precisa encher a agenda muitas vezes uma primeira vez e depois esperar a bola de neve acontecer. Se tu fizer essa estratégia orquestrada nesse sentido e principalmente, e aí eu vou anotar aqui para te de repente não esquecer,
Depois nós vamos disponibilizar esse mapa aqui no nosso Telegram, que deve estar o link aí na descrição. Então aqui tu vai ter que fazer uma primeira entrega / visita surpreendente. Então, quando tu começou a converter essas primeiras pessoas, de fato tu vai ter que ter uma entrega fora do comum. E essa primeira entrega é o que vai definir se esse cara vai continuar contigo e te indicar para alguém ou não, beleza? E depois que tu fizer o atendimento, tu vai pedir uma avaliação. Eu tô imaginando aqui que tu fez esse processo e funcionou de cara, tá? Talvez não converta tanto no primeiro momento, mas tu pode testar ela de novo. Melhora o teu vídeo, melhora a tua chamada, melhora a tua segmentação e vai testando. O legal, talvez, é tu deixar sempre uma campanha dessa rodando, porque muitas vezes a tua agenda vai ser sempre esses espaços, até o momento que tu esteja com ela sempre cheia, e aí tu possa parar de gerar atração através desse tipo de técnica nesse sentido. E aí tu pode pedir uma avaliação no Google Meu Negócio, se for o teu caso, certo? Se tu tiver um nome, de repente, para tua empresa, né, que te identifique, apesar de ser autônomo, muita gente trabalha com esse tipo de coisa, ou pedir para ela deixar um comentário naquele vídeo, ou deixar um comentário numa outra publicação tua. É uma coisa que muitos clientes não se importam de fazer. Se tu chegar para a pessoa e dizer, olha só, eu queria primeiro te agradecer por tu ter feito o contato comigo, e espero que tu tenha gostado muito do serviço. Se tu gostou, eu gostaria de te pedir para te deixar uma avaliação lá, porque isso me ajuda muito a fechar novos projetos, novos clientes e tudo mais. Justamente porque talvez tu teve dúvida antes de me contratar, é que eu quero simplificar o processo de decisão para um novo cliente que tenha vindo até mim. Pode ser? Pode me mandar um depoimento pelo Instagram, e aí tu tira esse print screen do depoimento da pessoa, certo? E coloca, e aí eu posso botar aqui, eu vou botar nos destaques, depoimentos de clientes. Depoimentos clientes, tu vai botar esse story dentro do teu destaque, e aí nesse destaque, de fato, tu vai colocar lá a pessoa que ficou satisfeita. Uma nova pessoa que entra, vai olhar, nossa, legal, a pessoa tem vários comentários positivos. E aí tu vai realmente começar a acumular um resultado legal nesse caso, e aí novos clientes vão vir. Então, é uma bola de neve positiva nesse caso também. Beleza? Então, o primeiro ponto que tu tem que entender é, tu precisa começar a trabalhar a atração. E para trabalhar a atração, tu precisa basicamente, de forma bem simplista até, trabalhar o feed e trabalhar com anúncios para redes sociais. Essencialmente isso. Só que quando tu começa a atrair pessoas, nem que seja pela primeira vez, quando ela começa a atrair para tuas redes sociais, tem algumas coisas que elas vão precisar entender e perceber para de fato entrar em contato contigo. Então, provavelmente, para executar um feed bem preparado, tu precisa trabalhar alguns conteúdos que vão exigir de ti que tu crie algumas coisas para de fato as pessoas acreditarem que tu sabe o que tu está fazendo, certo? Então a primeira delas é trabalhar a tua autoridade. O que é trabalhar a tua autoridade? Quando uma pessoa percebe ou entra em contato com a tua rede social, ela precisa entender no que tu te diferencia de outro profissional qualquer que ela viu. Por que tu é um fisioterapeuta melhor? Por que tu é um advogado melhor? Por que tu é, um professor melhor, professor de música melhor? O que te torna uma pessoa melhor nesse sentido? Essa fase especificamente é onde tu consegue trazer, ou esse momento, ou esse entendimento que tu tem que ter, é que trabalhar a tua autoridade é basicamente encontrar uma forma de comunicar para as pessoas que estão vindo pela primeira vez que tu é diferente dos outros que ela vai vir em outro lugar. E o que pode funcionar nesse caso aqui também? Titulações. Pode ser uma forma de tu provar isso para a pessoa, tá? Não é a melhor muitas vezes, mas é uma forma de provar. Dependendo do seu segmento, não funciona muito bem. Clientes que tu atendeu, clientes maiores, entendeu? Clientes maiores que dão relevância, às vezes a tua região, de fato, reforçam basicamente esse tipo de coisa também. Então, o que mais pode te dar autoridade? Um vídeo onde tu vai explicar sobre fazer alguma coisa. Vídeo explicativo. Então, digamos que tu seja, de novo, usar o exemplo do fisioterapeuta, onde tu vai ensinar ou tu vai dizer qual é o tipo de problema, um problema muito comum e por que ele é originado. Tu vai gravar um vídeo justamente explicando sobre isso. Então, sabe aquela dor que tu tem no teu pé e tal, depois que tu faz um exercício físico? Isso geralmente está associado a um não sei o que. Esses vídeos explicativos aumentam a autoridade
que uma pessoa tem, aumenta a tua autoridade perante uma pessoa que está te conhecendo pela primeira vez. Então, se tu trabalha com alguma coisa, se tu trabalha com qualquer tipo de serviço nesse sentido, e que principalmente tu não é tão conhecido, é importante que as pessoas saibam que tu é bom naquilo que tu faz. Então, sei lá, tu é maquiadora. Não adianta só mostrar o teu trabalho. Em muitos momentos é importante que tu diga por que tu faz daquele jeito. É importante que tu diga que existe alguma coisa por trás daquilo ali. É importante que ela saiba que tu não é só alguém que chegou ali e começou a fazer maquiagem. O que tá por trás daquilo? E esse tipo de coisa tu pode fazer principalmente com conteúdo. Porque o conteúdo é uma forma de tu entender que a pessoa sabe do que ela tá falando, certo? Te coloca na posição de alguém que quer contratar outro profissional. Certo? Porque tu, como profissional autônomo, também contrata outras pessoas, prestadores de serviço. O que geralmente tu não sabe? Pô, será que a pessoa sabe o que ela está fazendo? Será que ela é boa mesmo? Será que ela realmente é aquilo ali que ela está dizendo que ela sabe? Deixa eu ver um vídeo, deixa eu ver um conteúdo, vamos ver o que ela publica. Aí tu vai lá, tem meia dúzia de fotos gualepadas, tudo mal feita, com luz torta, com coisa tudo jogado, entendeu? Não cria, isso aí não cria nenhum tipo de diferenciação, não cria nenhum tipo de autoridade, entendeu? Então, assim, uma das coisas mais importantes é tu conseguir gerar diferenciação. Tipo, eu não sou igual a todas as outras pessoas que de repente tu procurou. Beleza? Isso vale para rede social, isso vale para site. Tudo que eu estou falando aqui vale para basicamente qualquer forma de mídia onde tu vai comunicar algo, onde ela vai explicar alguma coisa sobre ti. Beleza? Então esse é um ponto que também é importante. Então, a autoridade precisa ser trabalhada. Ah, tá, mas eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de explicar. O que eu faço? Cara, tu vai, infelizmente, correr o risco das pessoas entrarem, né, digamos, sejam atraídas, caiam no teu perfil e acharem que tu é ruim naquilo que tu faz. Simplesmente isso. Primeiro, que elas não conseguem te diferenciar, tu não tem uma promessa, né, tu não tem nada. Aqui eu vou botar promessa, inclusive. Proposta de valor. Tudo isso tu não explicou, tu não deu chance, tu não te deu essa chance de criar autoridade e valor para o cara que está com potencial de te contratar. Então, o que acontece no funil, tá? Só para te entender. A pessoa caiu, ela chegou no meio, que era, será que a pessoa é boa? E ela saiu fora. Então, ela saiu pelo furo que tem nesse funil, né? Ele é todo furado, algumas pessoas vão chegar no fim, outras vão sair no meio desse funil. Então, isso é o que pode acontecer quando tu não trabalha a autoridade. Por isso que esse eu botei como um dos pontos que precisam ser feitos. Legal? Beleza, trabalhei a autoridade, Thales. Agora eu estou começando a trazer gente para cá, estou começando a fazer anúncio, estou fazendo uns testes. A pessoa às vezes não pegou de primeira, mas ela caiu no meu Instagram, ou ela caiu no meu site e ela começou a ver o meu feed. O meu feed tem publicações de autoridade, o meu feed tem alguns destaques que falam também de autoridade, entendeu? Cursos, certificações que tu tenha, legal, beleza. E depois, o que mais que eu preciso? Aí a gente vai para esse terceiro ponto, que é o ponto da replicabilidade, tá? Por que replicabilidade é importante? Porque existe uma questão nos serviços que é bem diferente de produtos. Quando tu olha um produto, a probabilidade de tu comprar um produto que tu encomendou, né? Uma peça, uma lanterna, qualquer coisa que tu for comprar, a probabilidade de tu ter visto no mostruário, numa vitrine, ou ter pego na mão e comprar um outro muito diferente é praticamente inexistente. Por quê? Porque as coisas são feitas de forma industrial padronizada hoje em dia, certo? Então, assim, tu vai comprar até um tênis, né? Tu compra um tênis, tu sabe que o tênis que chegar para ti, que não é exatamente aquele que estava na loja, vai ser igual. Por quê? Porque existe uma fábrica e existe, né, um padrão dentro disso aí. Só que por que isso não acontece com o serviço? Porque cada serviço ele é feito de formas diferentes. Cada serviço ele é feito para um cliente diferente, com necessidades diferentes, com problemas diferentes. E por que é importante tu entender esse conceito de replicabilidade? Porque quando um cliente contrata, quando o cliente está buscando, né, alguém para contratar, ele não sabe se aquele serviço, apesar de, digamos, tu ter autoridade, vai funcionar para ele. Então, por que ele acha isso? Porque ele não sabe se aquilo ali tu vai conseguir resolver o problema dele. Talvez ele diga, de fato, ele sabe resolver problema. Mas será que ele sabe resolver o meu problema? Ou será que aquele cara ele resolveu e aí quando chegar no meu ele não vai resolver? O que poderia dar essa segurança? A replicabilidade. E como é que tu desenvolve replicabilidade? Tu pode desenvolver replicabilidade com um método. Por exemplo, tá? Te dar um exemplo quanto a isso. Com um método.
o método é uma forma de tu organizar e empacotar o teu serviço de forma que cada cliente saiba que toda vez que tu for prestar alguma coisa para ele, tu vai seguir uma sequência, certo? Então, tu vai seguir essa jornada. Então, assim, jornada do cliente. Todo cliente tu tem um padrão dentro disso daí. Eu começo fazendo isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Ou então, por exemplo, a replicabilidade é tu ir até o cliente e apresentar, primeiro, entender o problema e explicar o processo. Às vezes tu não vai conseguir fazer isso tudo pela rede social, mas tu começa entendendo o problema. Não, por exemplo, né, digamos que tu tem um pouco mais de tempo, considerando que tu tem a agenda vazia ou não tão cheia ainda. Cara, eu vou ir até ti e a gente vai conversar. Eu vou entender o teu problema. Depois que eu entendo o teu problema, eu faço tal coisa. E aí tu explica a sequência que tu vai fazer. E é legal que quando tu trabalha nas redes sociais, tu já possa explicar esse tipo de coisa. Tu já possa explicar o que tu faz. Para que ele saiba, depois do orçamento tu vai fazer isso, eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Eu tenho um sistema que eu utilizo que é um pouco diferente dos outros. Eu tenho uma máquina que é diferente e todo cliente que tem, eu passo ele por esse processo, porque esse processo vai dar alguma coisa. Então, processos padronizados. Isso tu pode usar tanto certificações como qualquer outra coisa, tá? Então, certificações, normas, alguma coisa nesse sentido que tu consiga mostrar para ele que sim, o teu serviço ele tende a passar ou tende a ter bons resultados com os teus clientes porque tu tende a seguir um processo. E aí ele vai dizer, talvez esteja pensando, nossa, mas cada cliente quer um atendimento especial. Perfeito, concordo plenamente contigo. O que ele não quer é que de repente dê certo com outro cara e com ele não funcione. E todo mundo pensa um pouco disso, certo? Como é que ele sabe que de repente aquele teu depoimento legal que tu conseguiu, ele vai funcionar para ele? Como é que ele sabe que de repente aquilo ali vai ser bom? Como é que ele sabe que tu não encomendou aquilo? Como é que ele sabe que, apesar de tu ter tido um bom resultado no passado, tu vai conseguir replicar isso no futuro? Então, a replicabilidade no serviço é uma forma de tu conseguir empacotar isso de uma forma que tu consiga transmitir uma confiança um pouco maior. E é excepcional tu usar justamente as redes sociais para isso. Então, cria um método, dá um nome para esse método, entendeu? É o sistema não sei o quê, e aí tu vai começar com isso, depois tu vai fazer isso, e aí o cliente vai entender que ele vai começar aqui e vai chegar aqui. Porque todo mundo compra a transformação. A pessoa não compra o produto, a pessoa compra a transformação que ela vai passar. E se tu tem uma jornada para isso, principalmente se tu trabalha com serviços mais complexos, né, um pouco menos braçais, digamos assim, fica um pouco mais abstrato que tu tá vendendo, né? Diferente de alguém que vai instalar uma torneira, né? Teoricamente, é um processo, é um serviço que para quem tá comprando, o máximo que ele vai duvidar talvez é que tu vai começar e finalizar o serviço bem feito, que tu vai resolver isso, né, desse jeito ou de outro. Mas aí tu pode dizer, eu trabalho com a marca XYZ, porque essa marca tende a ter bons resultados. Percebe que é uma forma de tu mostrar esse tipo de coisa? Agora, tu vai trabalhar, por exemplo, com uma consultoria de alguma coisa, é muito mais difícil a pessoa entender o que tu está vendendo. Então, é importante que tu empacote isso. Eu uso o método X, porque no método X a gente começa com diagnóstico, onde eu vou entender o teu problema, nenhum outro cliente tem o mesmo problema que tu, mas para que eu consiga chegar no final, eu preciso entender. Depois que eu entendo, eu passo por uma etapa onde eu vou validar concorrentes, por exemplo, vou avaliar outros caras. E aí tu vai dando um pouco dessas diretrizes. Isso é uma forma importante de que o cliente entenda por onde que tu vai passar. E nos trabalhos que tu vai fazer mais braçal, que eu falo, é isso que eu estou dizendo. Tu pode justamente poder dizer que tu tem uma certificação e essa certificação geralmente vai te trazer um processo mais confiável e no final ela tem que ser certificada por uma coisa XYZ, entendeu? Tu tem que criar algum elemento que tenha valor para esse cliente, que principalmente mostre para ele que tu vai conseguir replicar um resultado positivo que tu teve anteriormente. Esse é o conceito que é importante tu trabalhar, beleza? Porque isso faz parte da organização do teu feed que eu comentei anteriormente. E o quarto ponto que tu precisa para trabalhar bem essa parte de redes sociais é justamente alguma coisa que diga, de fato, por que tu é bom naquilo que tu está fazendo. Isso está conectado com as coisas de antes? Com certeza.
certo? Ele está conectado com autoridade, ele está conectado com replicabilidade, e aqui é justamente acumular ou juntar coisas que basicamente tu vai ter ao longo da tua jornada que vão reforçar que outras pessoas tiveram bons resultados. Então, por exemplo, tu pode gravar vídeos dos teus clientes. Ah, Thales, mas nem todo cliente quer dar um depoimento. Mas depende muito do teu segmento. Tem vários segmentos onde tu consegue isso. E outra, tu não precisa fazer isso com todos os clientes. Tu vai escolher os clientes que têm uma afinidade maior. Então, tu poderia dizer assim, ó, cara, eu poderia gravar, tu te importaria de eu gravar um depoimento onde tu pode falar um pouco sobre como foi o processo de decidir por mim? Ou o que mais te agradou quando eu comecei a fazer o trabalho? Entendeu? Isso pode ser em vídeo, isso pode ser em texto, né? Então, depoimento em texto pode ser uma forma justamente de tu quebrar objeções. O ponto aqui é justamente a quebra de objeções. Esse é o ponto mais importante da prova social. Pessoas tiveram no teu lugar, tiveram no teu sapato e agora elas já tomaram a decisão e hoje essas pessoas que decidiram, elas confiam em mim. A prova social ela existe para gerar confiabilidade. Confiabilidade. Como é que tu constrói confiabilidade naquilo que tu está fazendo? Prova social, então, em outras palavras, o que é outras pessoas falando bem de você? Eu falei disso em alguns outros passos anteriores, certo? E já dei um baita spoiler do ponto, mas o ponto mais importante aqui gente, outras pessoas contrataram ele, então essa pessoa deve ser boa. Então esse é um ponto que é relevante para te trabalhar, porque se tu não trabalha e tu fica só trabalhando, por exemplo, no método ou na autoridade, a autoridade de repente não está contemplando essa prova social, porque daqui a pouco tu diz, formado em tal coisa, entendeu? Vamos dizer, por exemplo, que seja um advogado. Tu vai botar lá, qual é a autoridade? Eu sou formado, minha OAB é XYZ, eu tenho pós-graduação. Tá, e como é que eu sei que tu dá resultado? Como é que eu sei que tu teve resultado? Aí tu pode me dizer, então, tudo bem, mas não é porque eu tive resultado num processo X que eu vou ter no processo Y. Eu concordo contigo, mas então tu não vai falar do resultado. Nesse caso, tu vai falar da forma como o teu cliente, tu pede pro teu cliente gravar um vídeo falando da forma como ele foi tratado por ti, entendeu? Onde ele pode falar basicamente em determinado contexto um pouco sobre como que foi o processo de contratar, como que foi o processo de passar pela causa, XYZ. Por isso que eu estou dizendo que cada segmento tem a sua prova social diferente nesse sentido também. Tu pode fazer isso através de uma avaliação com estrelinha no Google Meu Negócio, para que cada pessoa que pesquise encontre essa nota, certo? E aí tu parte ou vai muito para frente de alguém nesse sentido, né? Se tu trabalha com, sei lá, arrumação de casas, sei lá, ou decoração, tu pode pedir para a pessoa ir deixando essa prova e ir acumulando. Pode ser no teu próprio anúncio, inclusive. Isso vai fortalecendo a percepção que as pessoas vão ter de ti. E aí, tudo isso vai criando essa bola de neve positiva também. Beleza? Então, a prova social é o quarto ponto. Então, tu precisa, gente, atrair, criar um método para poder atrair, desenvolver autoridade, mostrar que tu consegue replicar e construir uma prova social de clientes que passaram por ti e chegaram até ti, decidiram por ti e hoje eles estão satisfeitos com a transformação que tu proporcionou. Se tu tiver isso bem estruturado, tu já está na frente da maior parte das pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. E aí tu diz, mas tudo isso é meio óbvio, mas eu aposto que se eu entrar na tua rede social agora, eu não consigo encontrar todos esses pontos. Isso por quê? Porque provavelmente tu vai ter colocado meia dúzia de fotos do teu dia a dia e tudo mais, e não sei o quê, e talvez não tenha trabalhado os pontos que realmente eram vendas, tá, gente? O ponto que eu estou trazendo isso é focado em fazer com que novos clientes entrem. Não é para te ficar botando foto com a família. Mas isso quer dizer que eu nunca posso botar foto com a família? Pode, mas a pessoa não quer ver a tua família. Não te ofende com isso, mas a verdade é essa, tá? À medida que tu já tiver um número legal de clientes, aí talvez tu possa começar a buscar mais foto da família. Caso contrário, foca em gerar valor para as pessoas. Com vídeo, né, com alguma coisa que mostre que tu sabe do que tu está falando, com clientes que já decidiram, com método que só tu tem, e de uma maneira que tu consiga cada vez mais botar pessoas para dentro do funil para que mais pessoas cheguem até o final. Esses são os 4 pontos que tu precisa. Agora eu vou te falar os 2 que tu não precisa, tá? Primeiro, tu não precisa ter muitos fãs.
Isso é uma coisa que muita gente que trabalha como autônomo acha que é importante. Vamos imaginar o seguinte caso, tá? Digamos que tu seja, eu vou dar um exemplo, digamos que seja um eletricista, que é alguém que vai provavelmente resolver um problema em alguém, instalar uma casa, alguma coisa assim, e depois talvez vai entrar em contato de novo lá na frente, tipo, muito tempo depois, certo? Ou seja, por que talvez tu precisa de tanto fã, para falar bem a verdade? Por que tu não trabalha talvez com menos volume de coisa e de fato não foca muito mais na questão de anúncio quando tu precisar do que ficar trazendo um monte de fã? Por que tu precisa de 10 mil pessoas te seguindo? Não precisa. A grande verdade é que muitas pessoas dessa área, né, autônomos, profissionais, empreendedores e tudo mais, ficam muito às vezes focados em número de seguidores. Mas a grande verdade é que tu não precisa de muitos seguidores. Tu só precisa de clientes. Seguidores não são clientes. Ah, mas é óbvio. Não, para muita gente não é. Muita gente acha que o topo do funil são os seguidores. E não são, gente. O seguidor está em cima dos seguidores. Vai ter pessoas que vão entrar no processo e vão, de repente, te pedir um orçamento. Mas seguidor não é a entrada do funil. Isso tu precisa entender, porque senão tu vai ficar viciado em métricas que não vão te ajudar. Talvez se rodar meia dúzia de campanha de anúncio e alguma coisa oferecendo o teu serviço, tu vai converter essas pessoas, né? Vai gastar R$1 para cada pessoa se tornar um cliente teu, né? De todo, sei lá, R$1 não, né? Tu vai gastar mais, mas seja R$10. E desses R$10 tu vai trazer meia dúzia de clientes. Legal. Então, para que tu precisa de fã? Entendeu? Tu pode trabalhar assim com outro tipo de coisa. Só que daí tu tem que entender um pouco mais de anúncio. Porque senão tu fica tentando sempre buscar fã, aí produz conteúdo isso, e aí busca mais fã. E aí tu descobre que daqui a pouco tu tem, sei lá, 3 mil fãs e não tem serviço. Ou tem pouco serviço. Sabe? Então, não fica tentando gerar uma onda de evangelizadores quando o teu objetivo não é esse. Ah, Thales, mas eu quero me posicionar como uma grande autoridade do meu mercado. Aí é uma coisa diferente. Tu tem que tomar cuidado para tu não entrar nesse tipo de coisa, caso não seja esse teu objetivo. Caso seja, aí sim, talvez de fato seja importante tu desenvolver esse tipo de coisa. Mas eu cansei de ver pessoas que têm um monte de seguidores, querem construir uma puta autoridade, mas não conseguem fechar clientes. Tem um monte de gente que está quebrado, com um monte de seguidor na mão, mas não está trabalhando de fato para fechar negócio. Está trabalhando para desenvolver a autoimagem. E isso é legal até certo ponto, gente. Mas o ponto que eu quero te trazer aqui é, isso não paga a conta, isso não paga os boletos, isso não paga o teu aluguel, ou tua casa, ou o teu financiamento, ou qualquer, seja lá o que tu tenha de conta para pagar. Então o ponto importante é, tu não precisa de muitos fãs. Então não gasta tanto tempo fazendo isso. Gasta tempo formatando um perfil que seja de fato de alta conversão. Isso é a coisa mais importante que tu tem que trabalhar. E aí vem o segundo ponto na mesma onda, tá? Eu não estou nem anotando aqui, mas enfim, tu tá entendendo, né? Fluxo de conteúdo tão grande. Tu não precisa ter um fluxo de conteúdo tão grande, entendeu? Principalmente tem um ponto que eu trouxe aqui que é, quanto mais complexo é o teu serviço, mais conteúdo tu tem que ter. Quanto menos complexo é o teu conteúdo, o teu serviço, desculpa, menos conteúdo tu tem que ter. Então assim, sem querer de forma nenhuma desmerecer a profissão, nem nada nesse sentido. Mas, por exemplo, quando tu é um pintor, as pessoas entendem o que é um serviço de pintura, certo? As pessoas entendem que tu vai pegar a tinta e vai pintar. Isso não desmerece de forma nenhuma. Mas, essencialmente, o serviço ele não precisa ser explicado. O que tu pode trabalhar são aqueles pontos que eu comentei antes. Como que tu desenvolve a tua autoridade? Como tu desenvolve o teu método? Como tu desenvolve a tua prova social? Isso todos eles vão ter que desenvolver, tá? Aquilo lá vale para todo mundo. O que tu não precisa é fazer um monte de conteúdo. Foto, vídeo, isso, aquilo e tal. Tu pode espaçar um pouco mais. Mas digamos que tu trabalhe, eu vou usar de novo o exemplo da fisioterapia para a mão esquerda, para o dedo não sei o que é uma coisa super revolucionária. Tu é uma massagista holística de não sei o que. Aí sim, nesse caso, por ser mais complexo o assunto, tu precisa explicar o que é. Tu precisa trabalhar mais a tua autoridade, tu precisa trabalhar mais o teu conteúdo, a tua replicabilidade, tu precisa construir esse tipo de coisas que vão te distanciar dos outros, mas ao mesmo tempo explicar o que tu faz, certo? Então assim, para quem é complexo, em resumo, tá? Precisa sim explicar, de certa forma, o que faz através dos itens que eu citei antes.
Para quem não tem isso de forma tão complexa, tu não precisa desenvolver um volume de conteúdo muito grande. Thales, uma publicação por semana é suficiente? É suficiente. Tu não precisa construir tudo isso, porque o teu objetivo ali não é necessariamente tu chegar a inúmeras pessoas. Tu precisa chegar nas pessoas que convertem. E aí, para ti, eu recomendo tráfego pago e anúncio, e não ficar só desenvolvendo conteúdo orgânico, porque às vezes vale mais a pena tu tentar fazer um trabalho melhor do que tu gastar um monte de tempo, né? Ou então gastar mais tempo estudando tráfego do que gastar um monte de tempo produzindo um volume absurdo de conteúdo, né? 700 publicações para conseguir chegar a 1000 fãs, 800 publicações, 1000 publicações para poder chegar a 1000 fãs, e isso não se converter em resultado para ti. Então, em vez de tu gastar tanto tempo produzindo conteúdo, gasta tempo aprendendo sobre tráfego pago e como melhorar tuas campanhas, que provavelmente isso vai trazer mais resultado do que necessariamente um monte de conteúdo sendo produzido, certo? De novo, dependendo da complexidade do teu tipo de serviço, beleza? Então esses são 2 pontos que tu não precisa fazer, 2 coisas que tu não precisa ter um volume muito grande, ter um volume muito grande de fã, porque isso não vai necessariamente pagar a conta, ok? E por fim, gente, a gente tem aquela uma coisa que tu não pode esquecer jamais. Mas antes de fazer isso, eu quero te convidar a seguir a gente aqui no perfil, tá? Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, seja lá onde tu quer vindo. Deixa um joinha nesse vídeo, tá? Deixa o joinha aqui, porque isso nos ajuda a saber que esse conteúdo ajudou você. Se tu tem um comentário para fazer, se tu discorda, se tu concorda, se tu acha que é legal, se tu acha que te ajudou, deixa aqui embaixo também. Daí é o meu pedido para ti, é a minha prova social. Eu quero construir essa prova social, quero que tu me ajude a construir a nossa prova social também, tá? Então, se tu puderes fazer isso, não vai custar nada para ti e para nós vai dar uma boa visão do que está funcionando para que a gente possa continuar ajudando mais pessoas. O nosso conteúdo todo, ele é um conteúdo pensado para empreendedores, para profissionais autônomos, para donos de pequenos negócios, pequenas empresas. Então, se esse é o teu perfil, que deve ser, que tu chegou até aqui nesse vídeo, continua seguindo a gente, porque a gente dá uma série de coisas práticas, algumas mais conceituais, mas que vão te ajudar muitas vezes a clarear o entendimento que tu tem. Talvez o teu problema nesse momento seja dizer, o que eu faço na sequência? Como que eu melhoro isso? Eu não sei os passos para seguir. O que nós vamos tentar fazer é simplificar a tua visualização do que tu tem que fazer em seguida. E isso vai te ajudar a quê? Trazer clientes novos. Tu não precisa de um monte de cliente. Tu precisa de alguns clientes novos de tempos em tempos. E quando tu consegue essa consistência, tu encanta eles e eles continuam te indicando. Tu precisa dar tração para essa máquina, que é o desenvolvimento de novos clientes. E é isso que a gente está aqui para fazer. O Projeto Social Brothers nasceu meu e do meu irmão, a gente de fato é irmão, certo? Ele na parte mais de tráfego, eu na parte mais de marca, mais de administração e mais de vendas, certo? E a gente vai unir os dois conhecimentos e cada um dá uma aula diferente. Legal? Recado dado, vamos desenvolver, vamos entender qual é a última coisa, então, que tu não pode esquecer jamais. E isso aqui, gente, é um dos pontos que a maior parte das pessoas acaba errando. A maior parte das pessoas que é prestador de serviço acaba errando nisso daqui, porque tem uma visão distorcida do que tem que produzir em termos de conteúdo, que é justamente fazer um conteúdo que, ao invés de ser focado nos clientes, é focado em outros profissionais da área. Esse erro aqui é muito comum de ver. Ou seja, tu é eletricista e tu está ensinando outros eletricistas a como fazer o teu serviço. Parece bobo, mas quando algumas pessoas vão fazer, vão tentar explicar, elas acham que elas estão explicando para outros profissionais. Então elas têm uma necessidade de mostrar um valor, uma coisa muito tipo, eu tenho que parecer muito foda para as pessoas que estão aqui, né? Muito bom assim para as pessoas que me seguem e tudo mais. E isso não precisa acontecer. Então, às vezes tem pessoas que constroem um conteúdo achando que outros colegas delas estão de fato consumindo esse conteúdo. E não precisa fazer isso, gente. Porque se tu acaba fazendo isso, tu acaba desenvolvendo um conteúdo que as pessoas normais não conseguem entender, que é talvez o teu consumidor, é o teu cliente. Então é importante que, a não ser
a não ser que tu queira ser conteúdo na tua própria área, ser conteúdo não, a não ser que tu queira ser referência na tua própria área, né? Ah, legal, eu sou autônomo, mas eu quero ser uma pessoa que vai vender, sei lá, curso para profissionais da minha área. Beleza, aí tudo bem. Mas se não é esse o teu caso, cuidado para não ter um pouco da síndrome do especialista, que é falar num nível tão complexo o conteúdo que pessoas que poderiam te contratar ou poderiam consumir o teu conteúdo não consomem porque não entendem. E aí tu vira alguém que vai falar para outros, né? Se tu é, sei lá, médico, vai falar para outros médicos e não para pacientes, porque os pacientes não vão entender aquilo que está sendo falado. Isso é muito comum de acontecer, como eu falei, e muita gente acaba cometendo, simplesmente porque quer mostrar que sabe do que está falando. Uma coisa que é importante, gente, como tá vendo nesse conteúdo aqui, eu sou profissional da área, tenho MBA na área, trabalhei na área de marketing, trabalhei com criação um bom tempo, e eu poderia estar falando em termos complexos e data-driven e um monte de coisa, mas isso não ia te ajudar. Isso não quer dizer que não é porque tu não entende, é porque é uma coisa da minha área, não é uma coisa que talvez da área da tua área, seja lá ela qual for. E eu não preciso ficar jogando um monte de termo que talvez tu não vai entender. Eu preciso, no meu caso, como eu estou falando com pequenas empresas, com profissionais liberais, eu preciso basicamente que tu entenda aquilo que eu quero te dizer para que tu consiga gerar uma transformação. E esse é o meu sucesso. O meu sucesso vai ser tu conseguir gerar mudança e melhorar os resultados do teu negócio. Se eu joguei um monte de termo e de repente tu não entendeu, tu não gera mudança para ti. Não gerando mudança para ti, eu não atingi o meu objetivo. E como eu quero trazer esse tipo de público, eu tenho que falar com esse tipo de público. De novo, parece óbvio, mas tem muita gente que acaba errando nesse tipo de coisa. Quer virar blogueirinho de área, né? Da sua própria área, e nada contra, tá? Eu acho que tem que botar a cara mesmo, tem que fazer vídeo, tem que mostrar que vai aparecer. Tu vai ouvir um monte de gente criticando, mas não tem problema nenhum. O meu ponto é, se é para virar blogueirinho, vire de cliente, né? Para fechar novos contratos e não de outros profissionais. Beleza? Então, fica com isso em mente, porque isso é extremamente importante que tu entenda. Gente, vamos revisar aqui. Então, a gente viu as 4 coisas que tu precisa trabalhar, que é atração, autoridade, replicabilidade e prova social. 2 coisas que tu não precisa, que é muitos fãs, fluxo de conteúdo tão grande, e uma coisa que tu não pode esquecer é que o teu conteúdo tem que ajudar o teu cliente e não tu mesmo. Se tu seguir essa base trabalhando nas redes sociais, a probabilidade de tu conseguir novos clientes é gigantesca, porque tu vai ter todas as coisas que um cliente novo precisa para confiar em ti, entender o que tu faz e de fato contratar aquilo que ele tem intenção, né? Que ele tem interesse em algum nível, porque dificilmente ele chegou até ti de forma aleatória. Ou ele pesquisou por uma hashtag, né? Que é uma coisa que tu pode utilizar, é uma coisa complementar, ou ele pesquisou no Google, ou alguém te enviou o teu perfil para ele, e esse tipo de coisa acaba funcionando. Ah, Thales, mas tu não falou de um monte de outras coisas que são importantes serem trabalhadas, como o grupo de Facebook. Tudo bem, eu concordo, tem inúmeras coisas que poderiam ser trabalhadas. Algumas delas são um pouco mais técnicas, ou seja, são um pouco mais do dia a dia, né? Ah, usar hashtag, como eu falei, comentar em grupo de Facebook, todas elas ajudam, mas no geral elas pecam na questão da consistência. Se tu conseguir colocar dinheiro e fazer a máquina funcionar, que é, botou dinheiro de um lado, tá? Com tráfego, as pessoas começaram a entrar, começaram a ver, e algumas vão pedir orçamento, e dessas que pediram orçamento tu fechou, e essa conta também tá fechando, ou seja, tu botou 10 e converteu 20, né? Tu tá conseguindo ter um resultado positivo, é o que necessita, é o que importa para te ter um negócio lucrativo, porque vai ter pessoas entrando e pessoas saindo, né? Dentro do funil lá que eu tô explicando. Então tu vai ter gente e algumas vão estar lá na ponta. O que é mais importante? A conta fechar. Tu botar 5, voltar 20. Não botar 20 e sair 10. Entendeu? Aí não fecha essa conta. Legal? Então, começa a construir a tua estrutura de rede social com esses pontos. Se tu conseguir montar todos esses pontos e de fato estiver funcionando bem, aí sim tu pode começar a se preocupar com outras coisas que não essas aqui que eu comentei. Isso sempre vai ter que existir, mas tu precisas fazer isso com excelência. De novo, as pessoas que estão contratando, talvez um fisioterapeuta, um massagista, um encanador, as pessoas não estão procurando o próximo prêmio Nobel, as pessoas estão procurando alguém que resolva o problema delas. Então, o que é importante que ela entenda quando ela entra no teu perfil?
que tu resolve o problema delas. Elas não estão a fim de saber quem tu é, de onde é que tu veio, de onde é que é, como é que é como são os teus pais, se tu tem família, se tu tem filhos. As pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem saber como tu vai ajudar a resolver o problema delas. E para isso elas precisam de algumas informações. Será que tu sabe o que tu está falando? Será que tu tem experiência? Será que tu já atendeu outros clientes? Qual é o teu preço? O que tu faz? Qual é o serviço que tu presta? Aonde que tu atua? E é basicamente esses pontos que eu quis trazer para ti na aula de hoje. Eu espero de verdade que tu tenha gostado. Então deixa um comentário aqui embaixo, segue a gente. É uma forma de talvez até de retribuir, né, esse conteúdo que eu passei aqui para ti gratuitamente. E aplica, por favor, porque isso com certeza vai mudar a tua realidade, vai fazer com que tu consiga chegar num outro patamar. E depois tu só vai melhorando. E isso vai te levar bem mais longe, talvez que tu tenha chegado até então. Legal? Espero que tu tenha gostado de novo, tá? Então, só para relembrar, meu nome é Thales, tá? O meu irmão Matheus, nós somos os Social Brothers e até a próxima aula. Valeu, um abraço.